quarto, vai lá. Ô, Bia. Para algumas crianças, monstros existem e na maioria dos casos são pessoas conhecidas. Todos contra o abuso infantil. Disque 100 e denuncie. Uma campanha da Assembleia Legislativa. Graduado em Administração e Psicologia, com mestrado em Recursos Humanos e doutorado em Gestão de Recursos Naturais, Gustavo Nogueira já foi secretário de Administração e de Planejamento na Paraíba. Atuou também na gestão da Prefeitura de Campina Grande. Publicou livros e trabalhos nas áreas de gestão pública, qualidade em serviços e gestão ambiental. Desde 2015, Gustavo Nogueira ocupa o cargo de secretário estadual de Planejamento do Rio Grande do Norte. Olá pessoal, estamos de volta com a Sabatina no Minuto, segunda edição da série Sabatina nesse mês de junho. Nosso tema hoje é um tema importante para o Rio Grande do Norte, aliás, para qualquer estado do país, para a União, municípios, né? Gestão pública. Vamos falar sobre orçamento. Meu convidado, nosso convidado, é o secretário estadual de Planejamento do estado do Rio Grande do Norte, Gustavo Nogueira, que desde já agradeço a presença do senhor aqui na nossa Sabatina. Obrigado. Agradeço a você, Diógenes, agradeço o convite que me foi formulado, agradeço a Marcos Alexandre, a Luciano Kleber, a todos os que nos escutam, nos assistem nesse momento. Na Sabatina no Minuto estarei à disposição dos senhores e de todos aqueles que queiram interagir, discutindo a situação do Rio Grande do Norte, os avanços, os desafios, o que poderia avançar mais, a situação do Nordeste do Brasil, quem sabe do mundo também, e para onde a gente caminhar. É isso aí. Queria agradecer a presença de Luciano Kleber, repórter econômico, editor. Obrigado também, Marcos Alexandre, por sua presença aqui. Vamos bater um papo sobre orçamento aqui nesta tarde. Vamos lá. Olha, nesse momento inicial do programa, vamos dar 5 minutos para o secretário Gustavo Nogueira fazer uma apresentação, uma breve apresentação, e falar sobre a importância do orçamento público, a boa execução dele para qualquer estado, para qualquer município deste país. Secretário. Pois bem, o poder público ele se realiza através do seu orçamento. O que é o orçamento? O orçamento é a peça onde se estima receita, se fixa despesa, não é isso? Ele está orientado pelo plano plurianual, pela lei de diretrizes orçamentárias, que é a lei inicial, e pelo plano plurianual. Então, a LOA, que nós chamamos da Lei Orçamentária Anual, ela tem vinculação com a lei de diretrizes orçamentárias, que é aprovada em abril, e um plano plurianual, que é aprovado no primeiro ano do governante ou da quadra de governo seguinte, digamos assim. Pois muito bem, o orçamento de 2018 do governo do Rio Grande do Norte está na casa de 12,2 bilhões de reais. Esse é o orçamento do Estado, e nesse orçamento estimado com informações da Secretaria do Tesouro Nacional, da Secretaria da Tributação, né, lá se fixam as despesas. Então, coloca-se pessoal, dívida, precatório, duodécimo dos poderes, custeio e investimento, e a gente busca o equilíbrio orçamentário. O orçamento ele não pode ser as despesas maior do que a estimativa de receita. E nele estão postos todos os programas e ações que o governante, o prefeito, o governador, o presidente da República, ou até mesmo os poderes de órgãos, podem realizar ao longo do seu exercício. É uma peça extremamente importante que impõe ao governante limites na sua execução. Vamos iniciar aqui as perguntas, lembrando a você que você pode participar de onde estiver, mandando sua pergunta pelo YouTube, pelo Facebook, também pelo WhatsApp do portal nominuto.com. Participe, mande sua pergunta. Secretário, União, estados e municípios amargam déficits brutais. O Rio Grande do Norte é um exemplo disso. Chegou a hora, de uma vez por todas, discutir seriamente um novo pacto federativo? Chegou a hora de discutir o Estado brasileiro. Quando eu falo Estado brasileiro, é União, Estados e municípios, né, Executivo, Judiciário, Legislativo, Ministério Público, Cortes de Contas. O Estado brasileiro é um Estado velho, carcomido, entrega pouco, a bem na verdade, e sustenta privilégios. Isso tem que se colocar na mesa com todas as letras, porque a sociedade já se indigna hoje com esse Estado imenso que foi construído
praticamente para se pagar folha. Então isso é bom que se diga com todas as letras, com todas as tintas. Eu tenho dito isso de forma muito clara, até porque sou servidor público federal e desse Estado faço parte, então eu posso também fazer críticas sobre aquilo que eu faço parte, né? Eu acho que a sociedade hoje está muito mais diligente, mais atenta. Eu imagino meu filho que tem 17 anos, minha filha que tem 24, que tem 17 atual, e até os meninos hoje de 15, 14, 16, que são os futuros contribuintes, né? Buscarem um Estado que não lhe dá a resposta que ele quer. Então é refundar o Estado brasileiro. A sociedade hoje se indigna com esse tamanho desse Estado, incapaz, esse Estado que eu digo, o Estado brasileiro. Não estou falando exclusivamente do Estado do Rio Grande do Norte, que tivemos grandes avanços e também algumas coisas que não avançaram, mas o Estado brasileiro, o setor público do Brasil, ele não entrega aquilo que a sociedade verdadeiramente espera que ele entregue, até porque a sociedade é tributada. Para isso, ela contribui com seus tributos e espera desse Estado saúde, educação, segurança do Estado brasileiro, estradas, ferrovias, portos, rodovias, aeroportos, né? E nós não temos um Brasil funcionando a contento se comparado com outras nações. Pois é, nós temos aí a União ficando com boa parte desse bolo tributário e uma divisão menor para estados e municípios. É hora de discutir um novo pacto federativo? E mais grave ainda, né? Em 88 a carga tributária gerava na casa de 26%, ou 24%, hoje é na casa de 38%. Luciano me corrige corretamente, na casa de 38%. E a qualidade do serviço melhorou? Não melhorou. Então tem algo errado aí. E nós precisamos discutir urgentemente essa matéria, porque eu assisti recentemente uma fala de Eduardo Janete da Fonseca, e ele dizia, olha, a sociedade e a população já não legitima mais os governos a tributá-la. Não é verdade? Como é que nós podemos cobrar impostos? O Brasil pode cobrar impostos se a população e serviços não lhe são oferecidos, se não é gerado valor público. Chegou a hora de reescrever o Brasil. Eu acho que chegou o momento, acabou a brincadeira, eu costumo dizer game over, né? O jogo acabou, né? O país precisa reescrever a sua história para que nossos netos, quizá nossos filhos, mas sobretudo os netos, possam ter um país capaz de gerar valor público, saúde, educação e segurança, sobretudo. Luciano Kleber. Secretário, boa tarde, Diógenes, boa tarde aos nossos telespectadores, a turma das redes sociais, boa tarde, Marcos. Primeiro falar rapidamente aqui da minha satisfação de estar aqui, principalmente com um entrevistado tão qualificado como é o nosso secretário Gustavo. Secretário, a gente está falando de tamanho de Estado, né? O senhor citou aí muito bem que, e Janete tem essa teoria de que a sociedade não legitima mais o Estado a tributá-la porque não recebe retorno do que paga. Só que é muito difícil para qualquer Estado retornar, exatamente por causa de outro ponto que o senhor disse aí, que os estados, de uma maneira geral, nas 3 esferas, vivem para pagar folha. Então vamos chegar aqui para um número do Rio Grande do Norte, que o senhor conhece melhor do que todos nós, mas o número que eu tenho aqui, hoje a folha de pessoal do Rio Grande do Norte gira mensalmente em torno de 450 milhões de reais. Essa folha cresceu em 5 anos algo em torno de 114%, contra uma inflação de 32%. 450 milhões de folha, o senhor falou num orçamento de 12 em números redondos, você fala em 1 bilhão mês. 450 ficam com a folha. E eu não estou falando aí nem dos gastos com encargos. Isso aqui é só salário, de ativo e inativo. Com encargo, isso vai para mais de 600 milhões, com certeza. Uma folha que cresce 114 em 5 anos, contra uma inflação do período de 32. Tem uma coisa errada, secretário. O que está errado e como enfrentar isso? Sem sombra de dúvidas. Deixa eu só ajustar os números que não estão distantes dos seus, não, mas extremamente oportunos. Eu estou com os dados de abril, a folha de maio nós fechamos agora, estamos com a folha de abril, iniciamos a de junho, agora em junho. Só para você ter ideia, né, a folha do Estado cresceu de janeiro de 2015 a abril de 2018, né, a folha do Estado toda cresceu 28%. Eu falei de 5 anos. Certo, eu botou mais um ano, né? Eu estou falando desses 3 anos. Eu botei mais 2. Mais 2. Então ela cresceu 28% nessa quadra do governo Robson. Só que a folha dos inativos e pensionistas cresceu 83,7%. A folha dos ativos ela reduz em 2,32%.
Então, nós temos redução na folha dos ativos, um crescimento explosivo, Marcos, espetaculoso da Previdência, da folha da Previdência, de 83%. E se somar os dois nesse balanço, aí sim temos um crescimento da folha do Estado na casa de 28%. Na folha do Poder Executivo. Veja que loucura. E ela sangrou aonde? Sangrou na Previdência. Não estou dizendo que não é justo pagar os salários dos inativos e pensionistas, muito pelo contrário, aqueles que estão nos ouvindo deram o melhor de suas vidas ao Estado e a obrigação do governo pagar salários de inativos e pensionistas. Precisa discutir a questão da Previdência, né? A lei da Previdência, os benefícios foram gerados, nós temos uma Previdência no Brasil extremamente generosa, se comparada com outros estados. Então, o que a gente enxerga é isso. E por que sangra na Previdência? Olha quantas pessoas, Marcos, Diógenes, os que estão nos assistindo agora e nos ouvindo, migraram para a aposentadoria nesses 3 anos. 3 anos e meio. 3 anos e meio. 14 mil pessoas. Nós tínhamos 38 mil inativos e pensionistas de janeiro de 2015, hoje são 52.359 inativos e pensionistas. Nós temos uma relação de 1 para 1. Os cálculos atuariais mandam que nós tenhamos 4 para 1. 4 servidores ativos. Hoje é 1 para 1. 1 para 1. E só esclarecendo para os nossos telespectadores, Jorge, 1 para 1, um aposentado para um nativo. Tá? O cálculo atuarial precisa 4 ativos para 1 inativo. Então, a folha de ativos hoje, 53.291, a folha de inativos, 52.539. E pasmem, senhores, dos 52.359, só contribuem para a Previdência 8.887. Diógenes. Hoje? 8 mil. Só 8 mil. Tá certo? Ou seja, 16% dos inativos e pensionistas apenas contribuem para a Previdência. Por quê? Porque eles estão abaixo do teto do regime geral, que é 5.600 e alguma, 677, eu posso daqui a pouco pegar esse número com precisão. Então, quem recebe abaixo de 5.600 e alguma coisa não contribui mais para a Previdência quando ele torna-se inativo do Poder Executivo estadual, federal, municipal ou de qualquer poder. Ele deixa de contribuir, aí o déficit passa a ser explosivo. O Estado cobre, né, na Previdência, além dos 11% e 22%, 11% do servidor e 22% patronal, nós cobrimos algo em torno de 110 milhões por mês de cobertura de déficit. Em janeiro de 2014, o Estado, o governo, cobria com déficit 50 milhões. Hoje nós estamos colocando 110 milhões, um crescimento de 117% de cobertura de déficit da Previdência. Então é como se tudo que o Estado arrecada, ele dirige para pagar a folha de inativos e pensionistas, porque aquilo que é a contribuição do servidor 11 mais a contribuição patronal não paga a folha. Faltam 110 milhões mensais. Estamos falando aí de 1 bilhão e 500 milhões ano de cobertura de déficit no orçamento de 12 bilhões. Então veja... 10% mais ou menos do orçamento da gente vai para cobrir déficit de previdência. Então essa é a deformação das contas públicas do Estado do Rio Grande do Norte, que desequilibrou brutalmente a questão fiscal do Estado. A segunda pergunta do Luciano é o que fazer diante de tudo isso. Antes de a gente partir para o que fazer, um detalhe que eu acho que é muito importante para os nossos espectadores registrarem, e eu queria que o senhor confirmasse ou não a informação. Me parece que o grande motivador desse crescimento, principalmente monetário, não tanto talvez de número de aposentados, mas de valor de folha, se deve ao que eu, particularmente, como cidadão, considero uma distorção. Os poderes autônomos, financeiramente, e aí a gente está falando de Assembleia Legislativa, Tribunal de Justiça, Tribunal de Contas, Ministério Público e Controladoria, aliás, Defensoria Pública, eles têm orçamentos deles, autônomos, recebem os duodécimos, mas quando eles aposentam os servidores, esses servidores vão para a folha do Executivo. Não é assim? Mas veja só, deixa eu só ajustar. A contribuição patronal dos poderes com a contribuição dos servidores, né, cobre a folha dos poderes, dos inativos dos demais poderes. Certo. Não cobre se nós colocarmos, que é uma discussão que eu tenho aquecido, se nós colocarmos os pensionistas dos poderes. E que está correto, é a discussão que eu faço. O pensionista não é pensionista do Executivo, ele é pensionista de um servidor que faleceu. Se nós juntarmos
inativos e pensionistas dos poderes, Diógenes, Marcos, que aqui estão nos ouvindo, aí sim, a contribuição patronal, mas a contribuição do servidor não cobre a folha dos demais poderes e órgãos. Essa discussão nós temos tido, nós colocamos isso na Lei de Diretriz Orçamentária, encaminhamos no ano passado um projeto de lei que vai valer para 2018 e que já foi um avanço com a participação e a sensibilidade dos demais poderes. 2018 só fala? 2019. Desculpa, 2019. Então, em 2019, os poderes terão que cobrir esse déficit deles. Isso já é um avanço nessa quadra de governo, porque é o que eu digo, a Previdência não é do Executivo, a Previdência é do Estado. Se há desequilíbrio da Previdência, que todos os demais poderes participem desse desequilíbrio na sua proporção. Perfeito. Na verdade, mas avançamos nesse aspecto já no governo Robson, dialogando intensamente com os demais poderes, para que em 2019 isso já tenha um equilíbrio, já se busque minimizar essa distorção. Marcos Alexandre. Olá, Diógenes, boa tarde a você, boa tarde ao secretário Gustavo Nogueira, boa tarde a Luciano, boa tarde aos internautas que nos acompanham aqui na Sabatina no Minuto. Secretário, até Luciano falou um número muito parecido aí com o déficit da Previdência, né? O senhor falou em 117%, né, de aumento aí de crescimento nos últimos anos. Por outro lado, o governo também já utilizou os fundos previdenciários, praticamente todos. Isso. Né? Isso significa, então, que o Estado vai ter que cobrir isso mensalmente? Como é que fica, por exemplo, para 2019, que quando já será um novo governo, né? Pode ser até, inclusive, o próprio governador, há outros candidatos, enfim, isso aí é outra história. Perfeito. Mas o novo governo, independente do governante, como é que vai assumir? Perfeito. Esse é um tema interessante. Qual é a situação que ele vai encontrar? E merece esclarecimento, né? Essa quadra de governo do país foi uma quadra extremamente difícil para todos os governantes, tanto que todos os estados, aqueles que tinham reservas nos seus fundos de previdência, foram lá e utilizaram essas reservas para pagar inativos e pensionistas. É bem que se diga, Marcos, que a questão dos vindos de hoje, Luciano, que esses recursos não são utilizados pelo Tesouro, ele não passa pela Secretaria de Planejamento e Finanças, é o próprio IPERN quem utilizou esse recurso para pagar inativos e pensionistas. Desonerando isso o Tesouro. Então, desde 2004, e eu sempre defendi isso, logo que eu cheguei aqui, eu mostrava naquele momento que nós tínhamos uma estrutura de despesa rígida muito alta e uma receita que estava se desonerando já com a crise iniciada em 2014, que foi piorando, e fomos ao fundo do poço em 2016, agora que dá um suspiro mínimo, não é isso? E eu dizia, olha, não há como suportar, porque nós temos uma despesa rígida de pessoal e, sobretudo, de previdência que é crescente, e nada mais correto que a Previdência utilize os recursos que estão lá pelo princípio da solidariedade entre gerações para pagar os inativos, não é verdade? E assim foi feita uma lei autorizativa já em 2014, a governadora Rosalba acertadamente mandou essa lei, utilizou já para fechar as contas que não fechavam em 2014, na verdade, naquele instante precisou recursos dos fundos para pagar dezembro de 13º, se não me falha a memória, né? E o governador Robson continuou, por autorização legislativa, a utilizar esses recursos, e nós temos uma obrigatoriedade, o Estado, de devolver em 20 anos, a partir de 2022, para o fundo, para os fundos que já são unificados, porque antes tinha o fundo previdenciário e o fundo financeiro, né? O mais engraçado, o estranho era que as massas segregadas, entretanto, as condições de aposentadoria eram a mesma. Então não faz sentido, Luciano e Diógenes, você segregar a massa com as condições de aposentadoria idênticas. Junta-se as massas de novo, são todos servidores idênticos. Então juntou-se as massas, permitiu-se utilizar esses recursos, então o Estado ele terá que devolver esses recursos a partir de 2022, em 20 anos, a exemplo do que outros estados do Brasil já fizeram e já utilizaram, porque se assim não fosse feito nos estados brasileiros, a situação é tão caótica das finanças públicas do país que não tinha como passar essa quadra e os que estão passando com bastante dificuldade. Pergunta do internauta. O Valfrido Henrique está perguntando aqui para o secretário Gustavo Nogueira. Alguns estados já se planejam para antecipar 40% do 13º deste ano, enquanto o Rio Grande do Norte sequer completou o pagamento de 2017. Apesar do ano eleitoral, os esforços do governo estadual têm se mostrado insuficientes para atualizar a folha dos servidores. Vendo as demais unidades da federação superando a crise, o que está faltando para o Rio Grande do Norte
superar o problema, secretário? Perfeito, uma bela pergunta, né? Nós temos uma estrutura de despesa muito elevada, né? As concessões históricas que foram feitas foram extremamente significativas do ponto de vista de gasto de pessoal. Se fizermos uma análise comparada com alguns estados, nós vamos ver que a folha do Rio Grande do Norte é uma folha extremamente alta frente à receita do Rio Grande do Norte. Não é isso? Então, isso é indiscutível porque são dados comparados. Eu posso, se os senhores me permitirem, depois até fazer uma análise comparada com essa folha. Então, essa estrutura de gasto, ela fica firme e a receita do Estado, ela não cresce. Ela, muito pelo contrário, 2014, 15, 16, 17, ela foi caindo comparativamente. O ano de 16 e 17 foi um ano desastroso. Uma sucessão de frustrações. Em 17 nós arrecadávamos menos do que o ano de 14. Diferentemente ao nosso colega que deve ser um servidor público, a folha crescia. Porque os planos que foram concedidos anteriormente, com impacto nessa quadra de governo, tiveram que ser implantados por serem leis, né? Então, além do que o salário e educação, que é uma lei federal, também foi implantado. Então, a folha naturalmente ela cresce e a receita caiu. Caiu ao ponto de levar ao esgotamento fiscal do Estado já em 2014. E o colega que nos perguntou assistiu, obviamente, os anos de 15, 16, 17 e 18 agora que melhora muito timidamente. Foram anos extremamente difíceis. Nós tivemos na economia, Luciano me ajuda a dizer, uma conjunção de alguns fatores. Inflação alta, desemprego nas maiores taxas do Brasil, juros altos, inadimplência altíssima. Inadimplência altíssima. E também o falecimento da estrutura de petróleo. Que para a gente pesou muito. Para nós, pesou muito para o Rio Grande do Norte. Então essa economia desacertou. Isso sem falar dos escândalos políticos. Sem falar dos escândalos políticos. Desacertou tanto a economia dos entes subnacionais de estados e municípios que as receitas caíram. E caíram e a despesa de pessoal ficou, né? Então isso teve que ser levado ao ponto de nós chegarmos a um esgotamento no ano de 2017 e temos em aberto sim um 13º. Na folha já encaixamos bastante, nós já temos 97 mil servidores com seus salários em dia, saúde, educação, segurança com salários em dia. Quando a gente termina lá pelo dia 7, dia 8, 97 mil servidores com salários em dia e 13 mil servidores com 20 dias aí do salário para receber. E o 13º com 67% já com seus 13º pago. Deixa eu encaixar uma pergunta de acordo com o que o senhor está dizendo. O governo atual contou com repatriação de recursos, fundo financeiro da Previdência, conforme até citou o Marcos Alexandre, contou também e esperava, né, dinheiro da União a fundo perdido no ano passado para tentar fechar a contabilidade, né? O que vai completar a receita este ano e salvar a lavoura no último ano do atual mandato? A repatriação foi fundamental para o Brasil como um todo, certo. Não foi para o Rio Grande do Norte apenas. Foi importante, né? Exato, eu lembro que em 2016, se não tivesse aquela repatriação ao final do ano, tinha sido devastador para todo o Brasil, inclusive para o Rio Grande do Norte. Fundamental. Em 2015 tivemos o Fundo Financeiro, né? O Fundo Previdenciário, desculpa. Então, 2015 o Fundo Previdenciário ajudando, 2016 a repatriação, 2017 não tivemos absolutamente nada, muito pelo contrário, tivemos o pior momento da economia do país. Né? Só expectativas. Exato. Se nós olharmos na literatura mundial, nem países em guerra teve queda de PIB superior a 8%. Nós tivemos. E isso resultante de uma matriz de escolhas macroeconômicas equivocadas no passado recente do país, que levou o Estado a uma estagnação, o Estado brasileiro, ao Brasil, a uma estagnação macroeconômica muito grande, com rebatimento, né, nos entes nacionais e subnacionais. O que vai salvar esse ano? O que vai salvar esse ano? A economia começa a suspirar, né, dar suspiros. A gente já consegue enxergar um ano um pouco melhor do que o ano passado. Nossa receita é 3,2, pessoal, 3,2 maior do que a do ano passado. Mas já é 3,2. Se for realizada, né? Não, ela está sendo realizada... Está em 3,2. 3,2. Diz 3,2 não é nada. Mas eu olho para os meus assessores e digo, bom, que bom que é 3,2. Ruim era quando a gente estava negativo. Estava caindo. Estava caindo, você está entendendo. 3,2 não é absolutamente nada. Mas... manter já está bom. Mas manter, então, esse crescimento já sinaliza um pouco. Uma pena, né, que o país se depara com nova situação adversa também, né? E o que a gente espera é que, pelo menos, esses meses se acelerem para que nós cheguemos a uma eleição
do país com escolhas corretas e a gente possa viver uma nova quadra do país com o presidente da República que possa estabilizar politicamente e trazer os fundamentos da economia novamente. Ou seja, o pulso ainda pulsa, né? O pulso ainda pulsa com muito... ainda inspira cuidados. Ainda inspira extremos cuidados. Saímos da UTI, estamos ali na convalescência, ali naquela situação... Na sala de recuperação, mas com muito cuidado. Não, dentro dessas alternativas de receita que o governo busca, há uma que está agora assim bem iminente, digamos assim, que é o projeto que tramita na Assembleia, a Assembleia está apreciando, da antecipação de royalties. Perfeito. Né? Eu queria que o senhor explicasse aqui para os nossos internautas em que essa antecipação dos royalties vai impactar. Se eu não me engano, vai ser usado exatamente para cobrir um pouco do déficit previdenciário. Mas, enfim, o senhor explicar didaticamente para a gente. Perfeito. E o que isso vai impactar também no futuro próximo aí para o Estado, que vai abrir mão lá na frente, vai receber agora para abrir mão lá na frente. O Estado recebia em 2014, né, para cá, se comparados, nós estamos tendo frustração de royalties na casa de 60%. O Estado recebia 26, 27 milhões de royalties mês, hoje está recebendo 11, 12, 10 milhões de royalties mês. Tá certo? Por quê? Pelo desaquecimento, a falta de investimento da Petrobras, sobretudo aqui o desmonte do Estado, quando a economia foi centrada no turismo, na fruticultura e também no petróleo e gás daqui do Rio Grande do Norte, e esse setor econômico foi completamente desmontado pela Petrobras e com despesas vinculadas, tipo a Arena, em cima dos royalties. Veja que situação que deixou muito grave. Mas mesmo assim, a resolução 43 do Senado permite aos governadores e prefeitos fazer antecipação de royalties, desde que, no último ano de governo, né, da quadra do governo, né, desde que esses recursos que forem antecipados tenham destinação para a Previdência ou para pagamento de dívida. Como nossa dívida é muito pequena, é a menor dívida do país é a do Rio Grande do Norte, né, nós não pedimos para isso, pedimos, inclusive, esclarecemos isso na Assembleia, estive na Assembleia discutindo com os deputados, que essa antecipação que deve chegar na casa de 100, 110, 120 milhões líquidos, ela vai ser convergida para o Instituto de Previdência. Agora não é só de royalties que vai viver o governo para tentar salvar o ano. Há também a venda da conta do Banco do Brasil, isso está resolvido já. A venda está licitando. A outra coisa é a questão da compensação previdenciária. Né? São essas três soluções que surgem. São né? várias frentes. Né? O que eu digo? Nós temos que buscar, para passar essa travessia, né, essa tempestade, receitas não recorrentes, receitas atípicas. Né? Porque as receitas recorrentes, as tradicionais, ainda são insuficientes para equilibrar a matriz de despesa e receita. Perfeito? Se nós tivemos uma queda de arrecadação brutal nos últimos 3 anos, o ideal era que nós tivéssemos, pelo menos com 2014, ou mais até do que 2014, arrecadando do ponto de vista real. E para que isso equilibre, nós precisamos ter encaixe não recorrentes e receitas extraordinárias. Então, antecipação de royalties, Marcos, né? Compensação previdenciária que começou a rodar esse mês, né? A gente deve ter um encaixe na ordem de 7 milhões, é muito pouco. Esperamos mais 50 milhões mês que vem de compensação previdenciária. 7 milhões mês? Não, foi esse mês a primeira compensação, está para vir do INSS. Mês que vem a gente acredita algo em torno de 50 milhões. Mas a primeira conta que foi feita era coisa de 200 milhões nessa compensação. Milhões. Só vamos explicar rapidinho, secretário, para os nossos internautas o que é essa compensação. Quando o funcionário ele já é aposentado pelo INSS federal, há uma compensação para a folha dos estados, é assim? Se o estado pagou, né, e ele passou a ser servidor do estado, tá certo? O estado pode pleitear isso junto ao governo federal. Então, há uma compensação. São servidores que eram federais, que ele contribuiu à época e agora está fazendo essa compensação com o governo federal. E aí isso volta para o caixa do Estado. Volta para a Previdência. Isso. Né? Não volta para o Tesouro. Não, mas ele termina voltando para todo o ciclo. Porque ele entra com fundo 350 para pagar inativos e pensionistas. Isso. Então é uma das alternativas de hoje, como você colocou, muito importante. E a venda da folha? A venda da folha é uma licitação. A instituição financeira. Há uma licitação pública em curso, nós fizemos a primeira, a segunda foi deserta, estamos repetindo, se formos exitosos será vendido, senão não há essa expectativa tão elevada. Secretário, a gente está falando muito de aumento de receita. Né? Da necessidade. Das várias opções que o governo está buscando. Mas a gente precisa falar, no meu entendimento, também sobre cortes de despesas. Né? É fato que o governo atual, até por necessidade, tem cortado muita coisa,
Mas o senhor falou aí dos planos de cargos, os acertos com os sindicatos, de planos de reajuste que foram feitos, principalmente em governos anteriores e até no início desse governo, com reflexos nos anos seguintes, que estão sendo implantados e que contribuem para aquele aumento da folha vegetativa, vamos dizer assim, da nossa folha de pagamento. O governo não pensa, ou não pensou em momento algum, por exemplo, em judicializar algumas coisas dessas, para não ter que dar esses aumentos, pelo menos agora, já que a gente está falando de um contexto estadual de dificuldades financeiras, não lhe parece que também está na hora de o servidor estadual, que já dá já está dando muita contribuição quando está recebendo seus salários em atraso, mas ele também abrir mão desse reajuste agora, em virtude dessa dificuldade? Esse não poderia ser um ponto, e quais seriam outros para reduzir despesa? Veja só, vamos por parte, né? Isso nossa folha, primeiro os servidores, 98 mil servidores dos 113 já estão com salários em dia, saúde, educação, segurança, isso aí não se discute, na verdade. O que o governo fez foi implantar planos de cargos que foram aprovados em quadras de governos anteriores, com aplicações nos 3 anos seguintes. E de forma muito atenta, o governador Robson, inclusive, elaborou uma PEC, né, que se aprovada, proibiria e proíbe os governadores, no último ano de mandato, de aprovar qualquer tipo de plano. Essa PEC ainda não foi aprovada, está na Assembleia, esperamos que os deputados aprovem, porque é extremamente oportuna e interessante para o Rio Grande do Norte. Ou seja, um governador não pode, no último ano de mandato, deixar... E é bem lógico. É bem lógico isso. Então, de forma bastante ousada, inteligente, correta, ética, né, foi destaque, inclusive, pela Secretaria do Governo, a Secretaria de Tesouro Nacional, meritória, a PEC do governo Robson, né, dizendo que no último ano de mandato, né, nenhum governador poderia dar. Espero que a Assembleia possa votar isso. Então, a bem da verdade, esse governo não deu nenhum aumento, esse governo implantou. O que já tinha sido aprovado. Implantou. Tanto que greves nós tivemos, da UERN, por exemplo, que queria aumento, né, várias categorias em greve que queria aumento, e nós dizíamos que não há como dar aumento quando está se tendo queda de PIB, né, queda de receita, e a lei de responsabilidade fiscal não nos permite fazer isso. Né? Eu queria então, só fazer não houve uma pontuação do ponto de vista político, né? O secretário fez referência de que muitos desses planos foram aprovados no governo passado. Em governos passados. Só que muitos desses planos tiveram o aval político do então presidente da Assembleia Legislativa, o agora governador, Robinson Faria, que na ocasião apoiou praticamente todos esses planos, todos esses reajustes que acabaram, por obra do destino, estourando o orçamento na gestão dele. Só uma pontuação política. Ou seja, essa conjunção soma-se a uma economia em declínio. Em declínio, a economia do país em declínio, uma quadra de absoluto desacerto, né, do ponto de vista de receitas do Estado brasileiro, do Brasil, dos entes nacionais, subnacionais, estados e municípios. Mas se olharmos a despesa do Estado, não, o Estado gasta mal. Vamos olhar, se nós olharmos o custeio do Estado, nosso custeio estava mostrando Diógenes, né, 2015, 35 milhões, 2016, 42, 2017, 32, 2018, 33 milhões. Veja que o custeio é contido, o Estado não tem desarranjo no gasto. O problema é folha. O gasto do Estado é a conta, é folha. E folha onde? Previdência. Até porque a folha dos ativos diminuiu. Então o problema do Estado diz respeito exclusivamente à Previdência. Né, e que deve ser enfrentado com muita clareza numa legislação federal que, por um equívoco do governo Temer, quando ele tinha um capital político elevado, ele inverteu a lógica e botou o teto do gasto primeiro e depois a lei da Previdência. Talvez se ele tivesse, Diógenes, naquele instante aprovado, né, a lei da Previdência e depois o teto do gasto, nós já tivéssemos tido a Previdência levou aprovada. Um caldo da JBS. Aí né, entrou vários aspectos. Aí teve que manter isso aí. Fragilizou a aprovação da lei da Previdência, que é inevitável. Queiramos ou não, esse país haverá de fazer a reforma da Previdência, porque é inadmissível que tenhamos pessoas no auge da sua produção, produtivos se aposentando, quando nós temos uma expectativa de vida já na casa dos 76, 79 anos de vida, e ainda estamos com condições do século passado para se aposentar. Secretária, a pergunta da professora aposentada Maria Helena Baracho. Com a estabilização econômica, o orçamento se reveste a maior importância na medida que os valores expressos em termos reais tendem a não ficar defasados,
como ocorria no período da inflação. Em consequência, passa a espelhar com maior nitidez a alocação dos recursos, favorecendo o acompanhamento e avaliação das ações governamentais, principalmente pelo contribuinte e seus representantes. Na sua avaliação, esta nova realidade demanda a necessidade de difundir mais amplamente o conteúdo do orçamento, uma vez que há uma programação requerida pela sociedade, a qual é financiada com as contribuições de todos os cidadãos por meio do pagamento de seus tributos, contribuições e tarifas de serviço público. Ela pergunta se é isso mesmo. Perfeito, professor. Seu texto é brilhante, né, de uma clareza, de uma compreensão política e social muito grande. Nós vemos uma quadra do controle social, da transparência, da lei da transparência, né? Os governos que se prezem e que queiram, pelo menos, olhar nos olhos dos seus filhos ou do cidadão, né, ou do contribuinte, ele tem que ser extremamente transparente e verdadeiro. Eu dizia aqui, me peçam tudo, o governo, o governador, deputados, os colegas secretários, minha mãe, eu vou dizer a verdade. Não há como não dizer a verdade. Então é uma imposição sermos extremamente transparentes. Só se ninguém perguntar, né? Transparentes, exato. Então temos que ser extremamente transparentes. O texto da professora é brilhante, é verdade, os orçamentos com estabilização econômica, eles tendem a ser, né, mais claros de compreensão, mas precisamos ter instrumentos que transpareçam e explicitem essa situação da transparência. Agora há pouco eu estava conversando com o Luciano me mostrava agora a dificuldade do portal do governo. Nós saímos, inclusive, de último lugar do Estado no início do governo Robson, de transparência pública, estamos em segundo na CGU e oitavo do Ministério Público Federal. Brilhante avanço que nós demos, todas as contas públicas absolutamente transparentes, nesses meses agora, com um descompasso em função da implantação do CIGEF, toda uma equipe trabalhando para levantar a informação precisa. Então, transparência absoluta, orçamentos, economia estabilizada, o que não temos ainda, né? Está caminhando para isso. Há possibilidade de que as pessoas compreendam. E não só isso, participem. Já no governo Robson, fizemos o PPA participativo, visitamos 10 regiões do estado, discutimos, dialogamos com a sociedade e com a população do Rio Grande do Norte, mostramos os limites fiscais, eles escolheram a implantação, 60% dos programas do PPA participativo foram colocados no PPA do governo e, quiçá, nós possamos evoluir para um orçamento democrático também com a participação da sociedade e um controle social. A sociedade, sim, avaliando, verificando aonde o dinheiro é alocado. Na linha da transparência, nós evoluímos para os contratos de gestão, governador e secretários assinados, dizendo quais as metas devem ser cumpridas, e todos os contratos de gestão estão colocados no site do Governança Inovadora. Então, isso é transparência pública. Francisca Ferreira de Souza, nossa internauta, aqui encaixando uma pergunta: por que a Paraíba paga em dia e o Rio Grande do Norte atrasado? Essa é uma pergunta interessante. E o secretário pode falar com propriedade, que é de Foi lá, conhece bem também, a realidade de lá. Secretário da Administração e do Planejamento em ano passado. Conhece bem as duas realidades. Com muita alegria, com muito orgulho, a minha terra, não é isso? E que eu amo, adoro e que consegui me encantar pela essa terra do Rio Grande do Norte, que é a coisa mais bonita que eu já vi também, né? Um estado tão bonito como esse. Eu estava, o feriado passado, em Pipa com minha família e comentava com minha esposa e os meninos, que estado bonito, que coisa mais Já recebeu linda. o título de cidadão Não, aqui? ainda não. Natal, tem Não, que acho que pela dificuldade financeira do Estado não tem muita gente que queira, não, mas eu sou, digo de passagem, muito acolhido por todo o Potiguar, que trouxe meu filho para ser educado, tá certo? Mas eu digo a verdade, eu tenho que dizer, tá certo? Eu tenho que dizer, e é isso que o governador Robson me pede. Transparência, diga, seja verdadeiro como eu sou com o cidadão. Pois Francisca Ferreira de Souza ela perguntou por que a Paraíba paga em dia e só aqui atrasado? Por que, Francisca? Vamos entender por que talvez você venha a ser servidora. Um dado interessante que é importante você ver, a folha do Rio Grande do Norte, 456 milhões de reais, a folha da Paraíba, 351 milhões de reais. É menor, número de servidores. Número de servidores. Na Paraíba tem 110 servidores, aqui tem 105 servidores. Então lá tem 105 mais mil, servidores, não é isso? Com uma folha menor. Nós estamos falando de um valor de 1 bilhão 396 milhões de reais, uma folha menor do que no ano. E é um estado maior. Ou seja, né? nós estamos falando em 30%. A folha da Paraíba é menor do que a folha do Rio Grande do Norte, com o número de servidores maior. Por isso, Francisco, então é quando eu digo, nós temos uma deformação da matriz de despesa nossa. A nossa matriz de despesa, sobretudo despesa rígida, ela é extremamente elevada, não é isso? Se comparados com outros estados. Por isso que a Paraíba consegue pagar
dentro do mês, todas as categorias. Nós já estamos lá no dia 6, 7, com 97 mil servidores, né, com 90% de servidores dos seus salários em dia, mas temos essa diferença a cumprir. E vamos alcançar, não tenha dúvida. Eu não tenho dúvida, convicção, porque a determinação do governador, a convicção do governador Robson é isso. Infelizmente, numa quadra adversa da economia, né, impossibilitou dele fazer isso. Mas propósito, determinação, equipe qualificada, dados, números. Se não fosse essa quadra do Brasil, nós estávamos nadando abraçada com os imensos investimentos que esse Estado está fazendo aí em todos os cantos. Infelizmente, nosso tempo está voando. Vamos para uma última rodada de perguntas. O secretário Gustavo Nogueira. Marcos Alexandre. Não, secretário, queria... Primeiro, tinha já outra pergunta já formulada aqui, mas iniciar fazendo duas. O senhor falou que vai pôr em ordem, vai pôr em dia, melhor dizendo, o pagamento dos servidores, que tem essa convicção. Então, a primeira pergunta é a mais óbvia. Quando? O senhor já tem essa previsão? E a segunda pergunta, só para emendar, se por um lado a gente tem, né, como certeza de que as contas públicas estão desequilibradas por conta dessa questão previdenciária, da folha de pessoal, também é cristalino, e o senhor chegou a citar aqui no início da nossa entrevista, que o tamanho do Estado é enorme. Claro, não é só aqui no Rio Grande do Norte, isso é um problema do Brasil, dos outros estados. E o governo, no início do ano, mandou um pacote para a Assembleia, prevendo, inclusive, venda de ativos, da Potigás, enfim, se desfazendo de alguns patrimônios públicos do Estado. O governo, então, minha segunda pergunta é essa, o governo vai permanecer nesse caminho, vai insistir de diminuir o seu tamanho aqui no Rio Grande do Norte? Duas coisas. Eu vou começar pela segunda, depois eu venho para a primeira. Perfeito. O tamanho do Estado, o Estado comissionado, a estrutura do Estado, eu tive a oportunidade de fazer esse trabalho para o governador, nós temos a menor estrutura do país. Nós temos o menor número de secretarias do país e o menor número de cargos em comissão do país. Os cargos em comissão do país, não, do Estado, né? Do Estado do país, dos Estados. Né? Nós representamos os cargos em comissão algo em torno de 0,7% da folha, absolutamente nada. O problema não é esse, e quando a gente compara com os demais entes federados, a capacidade de nomeação do governador é nula, 1.286, o Cristiano tem esse número com precisão, que é o secretário de administração, em torno de 1.300 servidores apenas comissionados, nada. Paraíba eu deixei com 7. Fizemos uma reforma administrativa, reduzimos 30%. Então, a estrutura é mínima de lá. Né? Então, o problema não é a estrutura comissionada nem o número de secretarias. É a estrutura do gasto de pessoal mesmo, que é muito forte. Os servidores ativos e inativos, esses sim, como nós vimos aí comparado com o Estado que tem receitas idênticas, orçamentos assemelhados, a nossa despesa é muito grande. Né? No que diz respeito a colocar a folha em dia. Eu tenho dito, inclusive, discutido, o governador me liga permanentemente às reuniões de governo, e eu digo, governador, uma coisa a gente precisa. A gente tem que sair disso junto com a economia voltando a crescer. Né? Até porque nós temos uma despesa firme, o país precisa voltar a funcionar novamente para que a receita volte, né, a patamares minimamente históricos e possa até passar os patamares de 2014. E isso está ocorrendo com uma certa, não na velocidade que nós queríamos, mas uma melhoria se comparado 18 com 17. Então, o momento é de muita prudência, muita cautela. Não venham falar aí que não tem que cortar despesa. Que despesa? Cortar, qual despesa que tem que cortar se o Estado já o custeio é menor do que 14, o investimento é menor do que 14? A despesa nossa é a Previdência. Né? É o déficit da Previdência que está sangrando o Estado nesse sentido. Portanto, a folha ela vai ficar, ela está chegando, ela está convergindo aos poucos, a gente já está melhorando o perfil dessa folha. Isso é indiscutível, todas as pessoas estão assistindo, mas não fazemos isso por uma escolha isolada. Nós estamos contextualizados numa situação macroeconômica que nos impõe a assistir a economia do país voltando a pulsar e as receitas, né, voltando a fazer frente à despesa que nós temos. Mas não há como ainda dar uma previsão, então? E não dou, tá certo? O que eu digo é que nós estamos convergindo, nós estamos chegando, cada mês é um melhor do que o mês anterior, perfeito? Né? A gente tem que assistir essa economia voltar a funcionar como ela está voltando a funcionar, os dados macroeconômicos já são melhores, a indústria automobilística do país já volta a vender muito mais, o crescimento da indústria foi nulo, diferentemente do que era negativo, o setor agropecuário continua liderando a economia do país, tá certo? Então essas coisas estão funcionando. A reforma trabalhista nos possibilitou imensos ganhos de emprego. Pois bem, é isso que eu coloco. Luciano Kleiber. Secretário, de forma bem objetiva, uma pergunta difícil, mas para uma pessoa extremamente preparada como o senhor, acredito que será fácil a resposta. Como reduzir? Está
Está claro, por tudo que o senhor já falou, nosso problema é de folha, de inativos, mas também de ativos. A gente tem uma folha que pesa demais. Como reduzir? Primeiro, como reduzir a dos ativos? Há espaço. Fala-se muito nos seletistas, que tem um grupo de seletistas muito grande no Estado hoje, que poderia facilmente ser demitido, não tem estabilidade. Aliás, falou-se muito isso no início do ano. Né? Isso. E no caso dos inativos, o que fazer para reduzir essa folha? O senhor deu um número aí que eu como potiguar, fico estarrecido. Né? Se a gente tivesse uma folha de pagamento nos patamares da Paraíba, a gente teria 1 bilhão e 300 milhões de reais por ano a mais para investir. Esse Estado seria outro do ponto de vista econômico. Então, a pergunta objetivamente é, como reduzir essas duas coisas? Essa é a grande dificuldade do Estado brasileiro, não é do Rio Grande do Norte. Nós temos uma legislação em torno do servidor público nacional, seja ele federal, estadual e municipal, que super protege e supervaloriza também, secretário? Supervaloriza também. Porque os salários também são bem mais Claro, altos. se comparados com a iniciativa privada também, eu sou servidor público, eu posso dizer isso. Se eu não fosse, não, porque você não é servidor público, eu sou professor de universidade. Essas análises têm que ser comparadas. E espero que esse país, né, possa fazer grandes revisões, inclusive constitucionais. Quem sabe a gente não possa ter, num futuro aí, uma constituinte exclusiva para rever todos os direitos e deveres da população. Rever a lei da Previdência é urgente. Não há como postergar. Esse país não suporta. Ele será insolvente. O Brasil, estados e municípios, enfrentar a Previdência, corrigir isso é fundamental. Então eu só entendo um equilíbrio de longo prazo, enfrentando fortemente a Previdência, né? Porque senão não tem saída. Vai ser uma Grécia, vai ser uma Argentina, rever direitos, reduzir salários, isso lá na frente daqui a 10, 7, 8 anos, porque não é só o Rio Grande do Norte, não. São todos os estados brasileiros que estão nessa situação. Eu também vou fazer como Marcos Alexandre, 2 perguntas em uma. Né? Primeira questão do investimento, já referida aqui pelo Luciano Kleiber. Né? Nossa capacidade de investimento é nula, zero, praticamente zero, nos últimos anos. Como é que o Estado está conseguindo driblar essa questão da falta de investimento? Essa é uma pergunta. A outra é que o atual governo investiu muito em ferramentas de governança, né? Melhoria, inclusive trazendo exemplos de Minas Gerais, de Pernambuco. Como é que está hoje o caso do Rio Grande do Norte? Eu queria que o senhor respondesse. A questão de investimento e também da governança. Perfeito. São duas perguntas bem interessantes. Investimento com Fundo Tesouro, a nossa capacidade é mínima, a não ser o programa do PROAD que a gente faz para apoiar a indústria do Rio Grande do Norte, correto? Algo em torno de 22 milhões, 23, 22, 24 por mês, apoiando a indústria, de tal sorte que a gente mantém aqui essas empresas rodando. Mas com a Fonte Tesouro, Fonte 100, a capacidade é mínima. Com a fonte de operações de crédito, de empréstimos, que o Estado é quem paga, nós temos a maior quadra de investimento do país. Nós estamos investindo na agropecuária milhões de reais, no turismo mais de 33 milhões de reais, no desenvolvimento econômico, no programa de microcrédito, um belíssimo programa com investimento na casa de 47 milhões, estradas são 121 milhões. Mas não com recursos próprios. Mas a maioria disso é renda sustentável. Não, é recursos contratados, empréstimos que o Tesouro paga. Ah, não é o RN sustentável? Sim, mas não é um empréstimo do Tesouro, nós não pagamos? No instante que o Estado contratou, quem está pagando é o Estado. Mas o agente sustentável não é Banco Mundial? É banco e é pago, é de graça? Não, mas uma parte dele é. Não, é empréstimo. Né? Foram empréstimos que foram feitos que o Estado paga esses empréstimos. E vai pagar tudo e deve dia, pagar. Né? E eu costumo dizer que nós temos um menor nível de endividamento possível. Era para nós estarmos absolutamente mais endividados, porque somos o último Estado, o ente federado, em nível de endividamento. Nenhum Estado brasileiro cresceu sem que se endividasse, sem que fizesse operações de crédito. Quando eu era secretário da Paraíba, eu alavanquei 1 bilhão e 600 milhões de reais de Proinvest e BNDES Estado. Né? Então o Estado tem que ter essa capacidade. Nessa linha nós fizemos agora na quadra do governo Robson o Proinvest 600 milhões e mandamos mais 150 milhões agora do Profisco. Mas não foi aprovado ainda. Foi aprovado, mas em função daquela discussão do limite do gasto pessoal, a Secretaria do Tesouro Nacional não limita. Então, os investimentos estão sendo feitos em diversas áreas. Hospitais, são mais de 50 leitos de hospitais que nós implantamos. Né? Casas do cidadão, são 20 casas do cidadão. Quem salvou a lavoura
como bem disse Isso. aqui o Luciano Kleber, é o dinheiro do Banco Mundial. Não tenha dúvida, O RN sustentado. que bom que foi, mas quem paga é o Tesouro, esse empréstimo. É um empréstimo do Banco Mundial contratado anos atrás, que nós desburocratizamos, liberamos e estamos fazendo os investimentos. Ótimo! Fantástico. Não, se não fosse Se isso, não fosse isso, era um caos. Era um caos. Por isso que eu Investimento estou dizendo. zero. Né? Mas não é um empréstimo, não é dinheiro de fora, é dinheiro do Tesouro, porque o Estado está pagando você quando faz um empréstimo no banco. Quem é o dinheiro? Porque chegou na sua conta, de quem é o dinheiro? É seu. Nosso colega que está nos assistindo, se for um banco. Vai pagar um jurinho ali, né? Não, paga o principal, não, paga o principal e o juro. Bote juros nisso. Você não paga só o juro, não, você paga o principal e o juro, não é verdade? Então você está pagando. Ainda bem que nós temos esse empréstimo, estamos alavancando muito mais. Mas essa Que visão bom. do investimento o senhor mudou um pouco, porque há 2, 3 anos atrás, eu acho que foi a primeira Isso. vez que eu lhe entrevistei, e essa frase da falta de capacidade de investimento Mas foi é sua tesouro, naquela mas época, é total. Quando eu digo falta de capacidade de investimento do tesouro, Então, é nula. mas olhando o RN sustentável, é assim que o senhor... São duas coisas, vamos lá. Quando eu digo que o Estado tem uma capacidade de investimento com a fonte tesouro nula, é verdade, tá certo? Com a fonte de operações de crédito é outra completamente distinta, entendeu? Agora, essa operação de crédito é um empréstimo, nós pagamos, naquela cota que nós pagamos 20 milhões por mês. E é isso que está salvando. É isso que está tudo. salvando os estados brasileiros que têm operações de crédito, inclusive o Rio Grande do Norte, e que nós pedimos muito mais, que eu dizia, olha, se nós somos os Qual estados... foi o volume investido até agora, secretário? Nós até temos agora. 300, executado. algo em torno de 300 milhões de dólares. Nós temos obra em todo o estado, em todas as cidades do Rio Grande do Norte. É de impressionar, as pessoas agora estão enxergando o volume de obras do estado. E na outra pergunta, que é a pergunta Governança. da governança, nós evoluímos tecnicamente de forma brilhante, nós somos hoje referência em modelo de gestão, nós se apresentamos no Chile, na Espanha, vários estados visitam nós temos hoje contratos de gestão. Todos os secretários e dirigentes de órgãos contratualizam com o governador as metas e indicadores que são cumpridos, são monitorados numa plataforma que nós chamamos Target, né, que estamos agora já no primeiro ciclo assinando os novos contratos no segundo ciclo de gestão e inovando. No segundo ciclo de gestão, em respeito à professora que fez aquela pergunta sobre transparência, nós inserimos... Professora Helena Baracho. Professora Helena Baracho, nós inserimos na contratualização o tempo de resposta à lei de acesso à informação. Ou seja, os secretários têm que cumprir rigorosamente o tempo de acesso e aí são medidos o desempenho do secretário também pelo tempo de resposta que ele dá, além daqueles 20 dias. Então, nós estamos avançando muito. Ferramenta consolidada. Ferramenta consolidada. São 48 escritórios de projetos instalados, são mais de 150 técnicos. Semana retrasada tivemos o primeiro fórum de gestão de projetos e processos, veio para cá Brasília, Santa Catarina, Santa Catarina e Goiás apresentar o case deles e nós apresentamos o nosso. Então, acho que a gente avançou bastante. A dificuldade nossa, verdadeiramente, é uma quadra adversa do ponto de vista macroeconômico do país, que com toda essa adversidade, a gente tem muita coisa para contar. Quando a conversa é boa, o tempo voa. Voou o tempo, acabou a sabatina no Minuto. Eu queria agradecer ao secretário Gustavo Nogueira, sempre atencioso, com o Portal do Minuto, com o Jornal 96. Aliás, com todas as equipes que tenho, quando trabalho na televisão, no rádio, enfim, queria agradecer a sua presença aqui na Sabatina no Minuto. Eu quero agradecer a você, Jorge, eu tenho sempre dito a você, é muito bom conversar com você, pelo nível, né, seu e das pessoas que dividem essa bancada comigo. E eu, graças a Deus, Luciano, fui salvo hoje por Luciano e Marcos Marcos Alexandre, né? pessoas de nível elevadíssimo, isso ajuda o debate, o contraditório, ao esclarecimento, né, a publicização do que é ser gestor público diante de tamanhos desafios. Eu agradeço a você e a todos aqueles que estão nos assistindo, ouvindo neste momento. Apesar das dificuldades, parabéns pelo seu trabalho. Luciano, obrigado por sua presença aqui. Eu que agradeço, parabenizar o secretário pelo brilhantismo da forma como expôs aqui para a Eu gente. espero que você tenha gostado da Sabatina do Minuto. Com certeza, com certeza virei. Marcos Alexandre, obrigado também. Eu que agradeço, Jorge, agradeço aí, um abraço aí aos internautas. Pois é, na próxima quinta-feira teremos outro convidado da Sabatina no Minuto. Vamos sabatinar o economista, advogado João Paulo Prats. A gente vai falar sobre recursos naturais e energia. Ele que é um dos especialistas, não só no Rio Grande do Norte, mas em todo o país, sobre petróleo, sobre gás natural, sobre eólica, também energia solar e todas as fontes de energia. Então, na próxima quinta-feira, 16h, você tem um compromisso com a gente aqui, um encontro marcado com a Sabatina no Minuto. Até lá. A todos, muito obrigado pela audiência.
Ela tá no quarto, vai lá. Ô, Bia. Para algumas crianças, monstros existem e na maioria dos casos são pessoas conhecidas. Todos contra o abuso infantil. Disque 100 e denuncie. Uma campanha da Assembleia Legislativa.